Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu. Daí eu espero que este momento seja muito precioso para a sua vida, porque este é o desejo do meu coração, quando começamos esse novo programa dentro do canal Palavras de Vida. O tema de hoje, nós vamos falar sobre dom. Daí eu quero começar perguntando para você qual é o seu dom. Eu não sei se você já ouviu essa pergunta anteriormente, mas é importante você pensar nela, porque quando nós refletimos sobre alguma pergunta que nos fazem, ela nos ajuda, nós compreendemos, entendemos o que significa aquilo e de que forma isso pode ser aplicado na nossa vida. Eu lembrei-me agora de uma pergunta que me fizeram há tanto tempo atrás, e a pergunta não era sobre dom, mas era sobre qual era o meu hobby. E eu fiquei um tempo aí pensando para responder, e eu não consegui encontrar uma resposta para essa pergunta. Eles queriam saber qual que era o meu passatempo preferido, dentro de um tempo que eu tinha disponível, aquilo que me dava prazer de fazer nas horas livres. E aí eu percebi que a dificuldade em responder esta pergunta é porque eu estava fazendo muitas coisas. Eu começava trabalhando tão cedo e talvez 10h30, 11 horas da noite, ou 22h30, 23 horas, eu ainda estava trabalhando, eu estava cansado e trabalhava também final de semana. Era uma vida muito cansativa. Então eu não tinha horas livres e o fato de eu não ter horas livres, eu nem me ative nessa questão de pensar alguma coisa que pudesse ser interessante eu fazer. Recentemente eu perguntei também para uma pessoa qual que era o hobby dela e ela respondeu prontamente, mas a resposta dela foi assim: o meu hobby é trabalhar. Ela não queria dizer com isso que o hobby era algo prazeroso, dela trabalhar, era isso que ela gostava de fazer, mas ela estava dizendo: olha, eu não tenho condição de pensar nisso, a minha vida é trabalho, trabalho e trabalho. E aí talvez você pode estar vivendo desta maneira, e é tão triste uma pessoa viver sem poder fazer algo que ela goste, algo que lhe dá prazer. Nós vivemos em um mundo onde cada dia aumenta mais as obrigações, as correrias são grandes, as pessoas são atropeladas com seus afazeres e parece que o relógio está disparado. Passa as horas tão rápidas e também os dias, semanas, meses, anos, parece que está voando. E, na verdade, o tempo continua o mesmo. O que está voando é a agitação da vida, essa correria toda que nós temos. E isso, então, nos leva a viver dentro de uma roda, e uma vida de rotina, uma vida cansativa, exaustiva, e isso não é bom para a nossa saúde física e também não é bom para a nossa saúde espiritual, porque nós precisamos desenvolver algo que seja importante, que Deus planejou para as nossas vidas, e isso nós vamos desenvolver através dos dons que Deus nos dá. Então, nós precisamos dar valor a estes dons que Deus nos dá e nós precisamos também gostar de fazer alguma coisa com os dons que Deus nos dá, da mesma maneira como as pessoas gostam quando elas, então, têm esse hobby, elas têm tempo para fazer isso. E sendo tão importante os dons, a Bíblia, ela dá bastante ênfase a estes dons. É importante demais para a vida de todas as pessoas. Talvez alguém está pensando: mas eu não leio Bíblia, eu não sou uma pessoa ativa dentro do cristianismo. Isso é mais para pessoas religiosas, pessoas que frequentam a igreja. E se você está pensando isso, você está equivocado, porque Deus, Ele nos colocou neste mundo com uma missão. Todas as pessoas, independentes de estar seguindo uma coisa ou outra, o que faz a diferença é que quando as pessoas, então, entendem que Deus tem um propósito para a vida dela, ela começa a observar as coisas que Deus deixou como orientação, e ela, então, prestando atenção no que Deus diz, ela se volta para Deus e ela começa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Agora, se a pessoa, então, não se volta para Deus, não se interessa pelas coisas de Deus,
ele não vai ser usado por Deus em dons que Deus dá àqueles que ele escolheu para uma determinada obra. E Deus escolhe pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa para ele. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão no final. Mas para nós entendermos, então, sobre o dom, eu quero demonstrar rapidamente os significados da palavra dom, quando elas aparecem, então, nas Sagradas Escrituras. No grego, que é a língua original do Novo Testamento, ali tem pelo menos 4 palavras que são traduzidas para o português como dom. E uma das primeiras dela é a palavra dorea. Depois tem a palavra domas, o pneumáticos, e também a palavra mais conhecida, que é a palavra carisma. Esta palavra dorea, que eu falei primeiramente, eu vou citar apenas um texto onde ela está inserida, e ela vai aparecer em Atos capítulo 2, verso 38, que foi naquela ocasião onde Pedro fez uma das grandes pregações registrada na Bíblia, onde houve conversão de quase 3.000 pessoas. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando Pedro levanta cheio de autoridade, e ele faz aquela pregação que tocou no coração das pessoas. Daí o verso 38, lá diz que Pedro estava dando orientação àquilo que eles deveriam fazer depois deles serem tocados por aquela mensagem. E o que Pedro disse é o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então veja bem que Pedro está falando sobre arrependimento, sobre batismo e também sobre o Espírito Santo. E esta palavra que ele usa como dom neste texto é a palavra doreia. Esta palavra ela tem o significado de um presente. Esse é o significado no grego. Então Pedro estava dizendo, olha, vocês então devem se arrepender dos pecados, vocês devem ser batizados e vocês vão receber um presente maravilhoso de Deus. Imagine só, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e ele então agora disponibilizando presentes para aqueles que se arrependem, daqueles que batizam e estão prontos para receber esse presente dele. Então é importante nós pensarmos em um significado ainda mais amplo no grego, que significa como alguém que recebe algo de um doador, com uma missão de entregar este presente a uma outra pessoa. E eu não sei se você está entendendo, mas para exemplificar, é como se eu estivesse recebendo então um presente de alguém, um presente muito importante, mas esse presente não era para ficar comigo. Eu então tinha uma outra pessoa para entregar aquele presente. É isso que Pedro está dizendo nesta palavra: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês vão receber um grande presente de Deus, e vocês têm a missão de entregar este presente para outras pessoas. Que coisa maravilhosa nós imaginarmos que somos portadores de um presente maravilhoso que Deus confiou em nossas mãos para nós entregarmos para outras pessoas que nem estão esperando esses presentes, porque são pessoas que vivem na escuridão, não foram iluminados pelo Evangelho de Cristo. Eu estou lembrando de uma ocasião que nós entregamos caixa de esperanças, isso acontece sempre no final do ano. Nós temos uma parceria com uma missão internacional, onde uma pessoa, grande amigo da gente, o pastor Ken Fitch, ele consegue os brinquedos, alguns materiais escolares, alguns produtos de higiene pessoal, e nós levamos em escola, entregamos para aquelas crianças ali aquela sacola que nós chamamos caixa de esperança. Então são itens tão simples, pequenos, mas as crianças ficam eufóricas, elas ficam felizes, até não conseguem se conter, e eles pegam carrinhos ou bichinho de pelúcia, aqueles itens são entregues, e eles fazem uma festa com aquilo. E imagine só se uma coisa tão pequena causa uma alegria tão grande na vida das crianças. Aquilo que Deus nos dá para entregar para o mundo, que vive numa dificuldade,
num medo, num pavor, numa angústia, as pessoas estão sem saber o que fazer e nós somos portadores deste presente para levar para as pessoas. Mas eu quero dizer que nós precisamos acreditar que Deus tem colocado este presente nas nossas vidas para nós levarmos até as pessoas. Se nós não acreditarmos, como as pessoas vão acreditar em nós? Então é importante nós sabermos que nós temos este dom, este presente para ser entregue para o mundo e Deus tem confiado este presente em nossas mãos. Então nós falamos de uma das palavras do grego, que é a palavra doré, e eu quero falar então da segunda palavra, não vamos falar de todas, não vai dar tempo. Outra palavra de dom que é a mais usada no Novo Testamento é a palavra carisma. E esta palavra ela foi largamente utilizada pelo apóstolo Paulo, porque ele também foi uma das pessoas que mais falou sobre dons ali no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 12 mesmo, ele fala de uma lista de dons, e em todos estes dons ele utiliza a palavra carisma. O significado da palavra carisma é a graça de Deus dada a nós, ou nós conhecemos também como um favor imerecido. Nós não merecemos nada e Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, ele nos dá então estas habilidades, esses dons, para que nós sejamos instrumento dele neste mundo. A vontade de Deus é que nós sejamos úteis para Ele. Ele não nos colocou neste mundo para a gente viver uma vida toda só trabalhando, e a gente morre, tudo vai se acabar, não vai ficar um legado. Ele quer que a gente viva neste mundo, deixando um legado, e as pessoas olhando para aquilo que nós fizemos, e as pessoas vão dizer: olha, esta pessoa foi usada por Deus. Ela tinha dom em uma determinada área. São tantas áreas que nós podemos desenvolver o dom. E Deus, ele quer que nós façamos desta maneira. Porque, como eu já disse, o mundo ele está vivendo em trevas. E Deus quer nos colocar neste mundo, ele tem nos colocado, tem nos chamado para ser luz. E através desta luz, nós resplandecermos a glória de Deus, a luz de Jesus, na vida das pessoas, e elas serem então também transformadas e passarem a viver uma vida melhor do que aquela que elas estão vivendo. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 4, verso 6, está em 2 Coríntios, ele diz o seguinte: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja que ele está dizendo de uma luz para resplandecer em meio das trevas, mas essa luz primeiro resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, e essa iluminação do conhecimento é algo que deve ser transferido para aquelas pessoas que não sabem. E ele conclui depois, no verso 7 deste mesmo capítulo, dizendo: nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, ele está dizendo: olha, nós somos barro, nós somos terra, mas dentro deste barro, deste corpo que foi feito da terra, Deus, ele coloca um tesouro. Esse tesouro ele vem através da entrada do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E ele então nos traz esse dom. Esse dom nos ajuda então a desenvolver o trabalho que Deus nos chamou a desenvolver neste mundo. E este trabalho ele vai culminar na edificação das pessoas. Mas para isso nós não podemos desanimar. Às vezes nós andamos tão cansados e desanimamos, ou talvez perdemos o alvo ou o foco. E Paulo alerta isso em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 1, ele diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está dizendo: não desfaleça, porque é uma coisa maravilhosa que Deus entregou nas nossas mãos, e isto precisa ser mantido vivo. Nós não podemos desfalecer. Nós não merecíamos isso, somos pessoas tão pequenas. Deus poderia fazer isso de uma outra maneira,
mas ele nos escolheu para que nós pudéssemos fazer esta obra maravilhosa. Eu me lembro de uma palavra do rei Davi, né, e ele escreveu o Salmo capítulo 8, verso 4, e ele estava assim perplexo diante do valor que Deus tem dado a nós como seres humanos. Né? E ele até faz uma pergunta: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Né? E o filho do homem para que visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. É uma palavra maravilhosa, ele estava encantado. Né? Quem é o homem? Né? São seres tão pequenos, né? E o Senhor fez esses seres pequenos pouco menor do que os anjos, e ainda coroaste essas pessoas de honra e glória, né? E deu domínio para eles sobre a terra. Né? E dentro desse domínio, né, Deus colocou no homem, na mulher, né, dons para que ela possa edificar as pessoas neste mundo, para que elas se voltem a Deus e para que elas permaneçam na presença de Deus e assim sejam abençoadas e sejam salvos. E Deus escolhe pessoas para diversas atividades, ou diversos ministérios, diversos dons. Nós poderíamos ler tantos textos falando sobre isso, mas eu, como uma meditação breve, eu quero citar o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 10, e ele diz o seguinte: que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. E ele podia aumentar essa lista, talvez chegar até 100 ministérios ou dons que as pessoas poderiam desenvolver, mas ele está falando aqui especificamente de pessoas que Deus chamou, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele vai falar isso depois nos versos 12 e depois no verso 13, que o motivo dele chamar essas pessoas é para aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério e edificação. Mas ele tem um propósito, um alvo a ser alcançado. E o alvo ele vai falar no verso 13 do capítulo 4 de Efésios. O alvo é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Talvez você ache que não tem condições de desenvolver, né, algum dom para Deus. Você diz: quem sou eu? Isso daí já aconteceu no passado, né, quando Deus chamou Moisés. Ele disse: quem sou eu para tirar o povo do Egito e ir lá falar com o faraó? E Moisés, ele estava apenas desenvolvendo um papel de um pastor de rebanho, né, e ele tem aquela visão lá na sarça ardente. Deus o chama e ele reluta, achando que era incapaz, mas nós sabemos que depois, então, ele aceita aquele desafio e ele, então, agora passa a exercer um dom que não é mais de pastorear um rebanho de animais, mas é de liderar um grande povo para sair do Egito como escravo e alcançar uma terra prometida. E eu estou enfatizando isso porque talvez você pode estar com aquele espírito anterior de Moisés, dizendo: quem sou eu? Eu não consigo, ainda tem pessoas mais capazes do que eu. Mas Deus escolhe as pessoas que nada são, né, para a transformação do mundo. Ele reduz aquelas que acham que são a nada. Paulo trata desse assunto também. Então, da mesma maneira que Deus chamou Moisés, né, que era um trabalhador de um rebanho de animais, para ser um líder e conduzir um povo para uma terra melhor, Deus ele pode usar a sua vida para tirar pessoas da escravidão, do pecado, de uma vida de derrota, para elas serem transformadas em pessoas abençoadas por Deus, né, e assim também serem participantes do reino de Deus no futuro. Davi também era homem que cuidava de rebanho, né, e ele também foi tirado lá daquele lugar, né, e ele então se tornou um rei. Mas ele então foi desafiado, né, com o dom que ele tinha, que era um dom de um guerreiro, de uma pessoa lutadora, e ele é desafiado por aquele grande filisteu, e ele usa aquele dom, aquela habilidade,
e Deus então honra esta atitude de Davi, porque ele faz isso em nome do Senhor. Nós podíamos citar tantas outras pessoas, mas no Novo Testamento, Pedro, um pescador, profissional, ele vê Jesus fazendo milagre e de repente ele abandona tudo, e ele decide seguir a Jesus. Ele descobre que agora o dom dele não é apenas de pescador de peixes, mas é pescador de homens. Foi isso que Jesus chamou ele a fazer, e ele pescou naquela época tantas pessoas, e ele continua pescando mesmo depois que morreu, porque aqueles que desenvolvem o dom para Deus, essas pessoas não morrem, a obra delas continuam ainda refletindo como luz por todos os tempos. Até mesmo a mulher samaritana, uma mulher que vivia apenas no serviço cotidiano, buscando água lá no poço de Jacó. Ela percebeu que ela tinha um dom de uma pessoa que podia transmitir a palavra de Jesus àquelas outras pessoas de Samaria. E muitas pessoas foram salvas através da palavra daquela mulher. E eu pergunto, então, qual é o seu dom? Se a sua resposta, olha, por enquanto nenhum. A palavra diz, busque os melhores dons. Deus, ele vai te ajudar a encontrar aquilo que você deve fazer. E ele vai abençoar a sua vida para que você abençoe pessoas neste mundo. Eu quero orar para que isto seja uma realidade na sua vida, se ainda não é. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por ter tido a oportunidade de compartilhar da tua palavra com estas pessoas que me ouvem nesta hora. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Deus, venha ajudar a cada homem, cada mulher, cada jovem, criança, adolescente, pessoas idosas, todas aquelas pessoas que me ouvem, a colocar, Deus, a mão no arado e não olhar para trás, de seguir ao Senhor, de perguntar ao Senhor o que elas devem fazer. E eu sei, Deus, que o Senhor dará direção, o Senhor iluminará estas pessoas e o Senhor mostrará o caminho que elas devam caminhar. Meu Deus, coloque as tuas mãos, abençoe, ajude estas pessoas a desenvolverem os seus dons. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse tempo que é o momento Pão do Céu, e eu espero você em breve, se Deus assim permitir, ainda no canal Palavras de Vida, na outra mensagem que nós sempre temos feito no final de semana. Daí eu peço encarecidamente que você multiplique esta mensagem passando para mais pessoas, porque pessoas por toda parte do mundo podem descobrir que ela tem a possibilidade de ser usada por Deus. E você vai ser um canal de Deus usando este dom que você tem para alcançar aquelas pessoas transmitindo esta mensagem. Então que Deus te abençoe. Até em breve. Um grande abraço.